Olá, olá, meu amigo e minha amiga, tudo beleza? Professor Pietro aqui para mais uma aulinha do nosso curso de Smart Contracts em Solidity. Hoje falaremos aqui sobre como importar código, como trabalhar aqui com contratos à parte, com bibliotecas, libraries. Vamos meter a mão na massa depois da vinheta. Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Caso você seja novo ou nova aqui, por gentileza, considere se inscrever no canal já, clicando no botão de inscrever-se e clica lá no sininho, coloca o sininho branquinho, beleza? Para você receber as notificações de novos vídeos. E não custa nada, já rola para baixo aí esse vídeo, clica no joinha, por favor, você vai me ajudar demais com isso, tá bom? Muito bem, sem mais delongas, vamos para a aula. Relembrando o que vimos na aula anterior. Falamos então de interfaces, para que elas servem, como criar interfaces e também sobre como importar código. Hoje a gente vai adiante e coloca a mão na massa. Falaremos aqui então de como importar contratos e também criar e importar bibliotecas e as diferenças entre um e outro. E a gente, claro, vai fazer isso em um bom e velho exercise, né? Então vamos devagar aqui, essa aula aqui ela é para mostrar como você pode modularizar os seus códigos em arquivos distintos, oferecer esses arquivos para reuso para outros e outras desenvolvedoras, e aí você pode inclusive até reaproveitar o código de alguém que já publicou o código online, ok? Vamos lá então, ó. Primeira coisa aqui, crie um contrato que eu chamei de contrato 1 com funções, e é um contrato, isso é importante, tá? Com funções para operações aritméticas de adição e subtração. Só. Depois, em outro arquivo-fonte, crie uma biblioteca, que eu chamei de 2. Essa biblioteca implemente as operações matemáticas de multiplicação e divisão. Então, um contrato, olha só, vamos lá. Um contrato com adição e subtração e uma biblioteca, uma library com multiplicação e divisão. Beleza? Por fim, crie um terceiro smart contract aqui, em um arquivo fonte distinto, ou seja, estou no terceiro arquivo fonte já, tá? Para que nesse terceiro carinha a gente consiga invocar as funcionalidades de cada um dos arquivos fontes criados anteriormente. Ou seja, a gente vai invocar no terceiro smart contract, no terceiro arquivo fonte, a gente vai invocar tanto o contrato 1 quanto essa biblioteca 2 aqui para fazer operações, por exemplo, de adição ou de multiplicação e assim por diante. Vamos lá então para o nosso bom e velho remix. Está aqui o bom e velho remix. Aqui na minha pasta de contratos eu vou criar aqui o meu cara que eu vou chamar esse cara aqui de. Tô sem ideias. Vou chamar esse cara, vai. Vou chamar do que todo mundo chama, vai. My contract. Esse cara é só um exemplo, tá? Ele é só um exemplo. Vamos pegar aqui o bom e velho enunciado, deixar ele ali, tá? Vou colocar aqui também o SPDX License Identifier MIT, delay, né? SPDX License Identifier está reclamando o quê? Da versão. Então vamos lá, Pragma, Solidity. E aí eu quero versões que sejam acima da 0.8.0. Tudo bem. Aí eu venho aqui, Contract, My Contract. E aí eu deixo esse cara aqui por enquanto. Ótimo. Esse aqui, digamos que seria o nosso contrato de número 3, tá? Antes disso, eu teria que ter criado o contrato das operações de, vamos lá, o que o enunciado diz aqui, ó. Operações de adição e subtração. Então vamos lá. A gente vai criar um cara aqui chamado Simple Arithmetics.sol. E eu já vou até copiar Arithmetics, esse nome aqui, porque ele é difícil de digitar. E aí a gente vai do SPDX, License, Identifier. A gente vai botar aqui um MIT da vida. Pragma, Solidity, Delay, né, gente? Tudo bem, 0.8.0 e aí eu venho aqui, Contract, Simple Arithmetics e a gente consegue brincar. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar implementar operações de aritmética.
de soma e subtração, como pede o enunciado. Então, eu vou criar aqui primeiro um constructor vazio, porque a gente não tem nada a mais para fazer aqui, a gente não vai guardar estado, a gente não vai inicializar nenhuma variável, vou criar só por mero formalismo. E aí, a gente vai criar uma função aqui para somar dois números inteiros. Então, add integers. Ela vai receber um número inteiro com sinal, por isso é int, não é uint, é int 256. Valor 1, value 1. E outro cara desse aqui, value 2. Vai ser uma função pública, ela vai ser uma função pure, e ela vai retornar um int 256 também. E o que eu quero fazer aqui? Eu quero que ela faça a soma do valor 1 com o valor 2. Vou fazer praticamente um clone dessa função aqui para a função de subtração. Então, o que eu tenho que mudar aqui? Só o nome da função e a operação que ela faz. Se ela fazia multiplicação, se ela fazia adição, agora ela vai fazer subtração, ok? Vai receber dois valores do mesmo jeito, vai retornar o mesmo tipo de dados. Ótimo. No meu contrato, como que eu vou usar o outro contrato ali? Então, como que eu vou usar o Simple Arithmetics? Eu vou dar um import. Vou vir aqui, import. Aqui, ó, Simple Arithmetics. Contracts barra Simple Arithmetics.sol. Então ele já puxou para mim ali, está compilando, belezinha, ótimo. Como que eu faço para usar esse cara aqui dentro? Eu preciso instanciar ele, porque veja, ele é um contrato que eu estou trazendo de fora, né? Quando eu faço esse import aqui, é como se eu estivesse pegando todo esse código aqui e copiando ele e colando aqui. O compilador vai fazer isso automaticamente para nós. Só que dentro do myContract, eu não conheço o contrato Simple Arithmetics, eu só importei ele para esse arquivo fonte aqui, ó, o mycontract.sol, né? Então eu preciso criar uma variável do tipo Simple Arithmetics. Como que eu faço isso? Simple Arithmetics, por exemplo, aqui, M, ou sei lá, vou chamar de SA, vai, SA maiúsculo, SA minúsculo. E aí, no meu constructor, eu vou ter que instanciar esse cara. Como que eu faço? Eu faço a minha variável SA receber new. Por que new? Porque eu preciso criar um novo cara desse aqui. Eu preciso criar um objeto desse. SA new simple arithmetics. Abre e fecha parênteses lá. Beleza, isso aqui vai ser responsável por permitir que o myContract use o Simple Arithmetics nessa variável SA, ok? Beleza? Tranquilidade. Vamos lá. Como que eu uso agora esse cara SA para invocar as funções que eu implementei lá fora? Eu faço o seguinte, eu vou criar uma função aqui, function, que eu vou chamar ela de testContract. Ela vai ser simples aqui, ela só é ilustrativa, tá? Ela é uma função public e ela vai retornar um int 256, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável auxiliar aqui, que eu vou chamar de testC, e esse cara vai receber o nosso SA, que é o objeto que a gente está criando, SA ponto, ó, ele me dá aqui quais as opções que eu tenho para trabalhar com ele, add integers, por exemplo. Okay? Imagina que eu quero somar o valor 1 com o valor 2. Quanto que é 1 mais 2, gente? É 3, né? Então, é só um teste bem bobinho, mas para mostrar para vocês como que a gente pode fazer para invocar esse cara. Perceba que o nosso remix está reclamando aqui, por quê? Ó, ele está falando, ó, a gente pode mudar esse cara para view. Esse cara aqui pode ser view. Então, eu vou deixar ele como view aqui. Por que ele pode ser view? Porque eu estou pegando o objeto, estou usando ele para fazer uma continha e estou retornando um valor com base no nosso objeto. Tá? Então, esse objeto aqui ele é encarado pelo compilador como se isso aqui fosse, de fato, um estado interno. E a gente não está modificando o estado interno do nosso objeto. A gente está usando ele, consultando ele para fazer uma operação. Ok? Perceba que esse add integers aqui, ó, ele é uma função pura, né? Pure. E ele não modifica o estado interno do Simple Arithmetics, ou seja, ele só faz uma consulta mesmo, ok? Vamos testar aqui então. Compile. Vou dar aqui, ó, vou dar um deploy. Compilei, fiz deploy. Ó, chamei.
retornou 3. Ó. Então, test contract vai fazer o quê? Vai pegar 1 e o 2, vai passar de parâmetro para o add integers. O add integers vai pegar o valor 1, que lá no caso está valendo 1, e aqui vai pegar o 2, vai somar esses caras, 1 mais 2 dá 3. Ele retorna 3. Retorna 3 aqui nesse sa.addIntegers12, joga esse 3 para dentro do teste C, teste C passa a valer 3 e ele mostra para a gente aqui na tela. Ó. Se eu quisesse fazer outras contas, eu poderia parametrizar aqui, né? Poderia fazer assim, ó, int 256 v1, poderia fazer assim, ó, tá? E v2. Aí eu venho aqui, passo v1 e v2. Ao invés de passar valores literais fixos, eu poderia passar valores parametrizados. Então, ó, se eu der uma compiladinha aqui, fizer um novo deploy, ó, agora o myContract ele tem parâmetros, né? Então se eu quiser somar, por exemplo, 10 com 10, quanto que vai dar? Ó? Vai dar 20, né? Enfim, é assim que a gente pode invocar um contrato de fora dentro do nosso contrato, reaproveitando o código. Beleza, o nosso enunciado fala outra coisa, né? Ainda, o nosso enunciado fala aqui, ó, ele fala aqui da nossa biblioteca também para fazer multiplicação e divisão. Então, a gente vai fazer isso. Aqui no nosso workspace, eu vou criar aqui um cara chamado mathlib.sol. E esse mathlib aqui vai ser a minha biblioteca. Vou copiar isso aqui, o spdx license blá 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 e o nosso pragma solidity. E aqui eu vou criar, ao invés de um aqui eu tinha criado um contract, né? Aqui no nosso Simple Arithmetics. Aqui no nosso mathlib eu vou criar uma library, tá? Uma library. Essa library vai ser responsável por fazer a implementação das operações de multiplicação e divisão. Mathlib. Beleza. Esse cara aqui não precisa de construtor, porque a diferença principal entre uma library e um contract é que a library não se instancia. Beleza? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma função function, eu vou chamar esse cara aqui de mul, que é de multiplicação, né? Multiplication, mul integers, para multiplicar dois inteiros, int 256, value 1 aqui, value 1 e o meu value 2. Beleza. Essa função ela vai ser pública também, public, também vai ser pure e vai retornar um int 256. Ops, faltou 2 ali, int 256. Tudo bem. Essa função retorna basicamente value 1 multiplicado por value 2. Ups, aí, show de bola. A mesma coisa, praticamente, eu vou fazer para a minha função de divisão. Eu só vou mudar o nome aqui de mul para div e a operação de divisão aqui no nosso valor de retorno. Tá? Se você é uma pessoa mais avançadinha, se você já entende de tipos de dados, se você já entende de outras coisas aqui, como underflow e overflow, talvez você esteja olhando isso aqui e esteja tendo pânico de ver isso aqui. Mas no final da aula eu volto para cá. Para quem não é grande entendedor ainda de ciência da computação e tudo mais, não esquente a cabeça com o que a gente está deixando de fazer, que você nem sabe às vezes o que está deixando de fazer aqui, né? Nas operações de mais, menos, multiplicação e divisão, talvez a gente queira fazer algumas checagens antes de fazer conta ou depois de fazer as contas, enfim, tá? Não esquenta a cabeça com isso agora. Foca no que a gente tem que fazer. Primeiro, o que a gente fez, que a gente tinha que focar. Testar o uso de um contrato que foi invocado lá fora. Agora, lá de fora, a gente vai invocar também o seguinte, ó, a nossa biblioteca, tá? E como que a gente usa a biblioteca? Opa, faltou um ponto e vírgula aqui, beleza? A biblioteca, a gente não precisa fazer isso aqui tudo, ó, criar um objeto que vai ser uma variável de estado do meu contrato, instanciar isso aqui, invocar o objeto do... Não, a gente não precisa fazer isso. A gente pode fazer assim, ó. Pode fazer assim, ó. Function, test library. E aí a gente vai fazer aqui. Vou pegar, na verdade, todo o resto vai ser praticamente igual aqui, ó. Então eu vou ter como parâmetros, ó, int 256v1, int 256v2, ou poderia nem passar parâmetros e fazer hardcoded lá, enfim, tanto faz, né? Aqui vai ser também public, vai ser view, vai retornar um inteiro. E aí a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, também vou criar uma variável auxiliar, que eu vou chamar de teste L. E aqui eu não preciso invocar nenhum objeto nem nada disso. O que eu vou invocar aqui? Eu vou invocar a própria biblioteca. Então eu chamo pelo nome da biblioteca, mathlib, e eu chamo pelo método mulintegers.
E aí eu quero multiplicar o valor 1V1 e o valor 2V2, tá? E aí eu retorno esse cara lá embaixo, ok? Vamos ver o que ele está reclamando aqui, ó. Olha só agora o detalhe, ó. State mutability can be restricted to pure. Nesse caso, por que que não é view? Por que que é pure? Porque antes lá, ó, o teste, eu dei um Ctrl C, né, gente? Dei um Ctrl C do teste contract e reaproveitei no test library. Quando eu fiz o Ctrl C, eu trouxe o view. E por que que eu tinha usado o view lá? Porque aqui dentro do test contract, a gente está usando o SA, que é um objeto que é considerado pelo meu compilador, pela minha EVM, como sendo um objeto que armazena estado interno do meu myContract. Nesse caso, o mathlib, ele foi importado totalmente de fora. Eu não preciso declarar nenhuma variável do tipo mathlib aqui dentro, nem instanciar ela. Não. Quando eu importei essa biblioteca lá, eu já posso usar ela direto. Então esse cara aqui é pure. Por que que ele é pure? Porque ele nem lê e nem escreve em nenhuma das variáveis de estado do meu contract aqui, tá? Então, pondo para pure lá, olha, parou de reclamar, show de bola. Compilei, vamos lá fazer um deploy. Fiz o deploy novamente, depois de ter compilado aqui, ó. Vamos fazer o test library. Se eu quiser multiplicar 5 por 10, tenho que dar o quê? 50. Tá lá, ó, 50. Maravilha? Show de bola? Então é assim que a gente brinca na hora de importar contrato e na hora de importar biblioteca e usar os métodos do contrato ou da biblioteca que a gente está importando. Isso aqui é muito importante para você reusar código. Agora, muito cuidado, você tem que reusar código que já foi amplamente testado, que a comunidade sabe como funciona, que você próprio ou própria sabe como funciona. Por que muito cuidado? Porque, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente pode ter underflow ou overflow nessas operações aqui. Se você não sabe o que é um underflow e um overflow, fica o desafio para você pesquisar e depois dizer nos comentários aqui: ah, eu pesquisei, overflow é tal coisa, underflow é tal coisa. Coloca nos comentários, ajude os seus colegas. Mas, outra coisa, ó, o Simple Arithmetics aqui, ele pode sofrer de overflow ou underflow. E o nosso mu integers aqui, ele também pode dar overflow. E o pior aqui nesse caso do div integers, ó. Nesse caso aqui, a gente pode ter uma situação que é a divisão por zero, né? Não posso permitir que value 2 seja igual a zero. Não posso permitir. Né? Então, como boa prática na hora de você programar smart contracts, você deve sempre se certificar de que os dados de entrada não estão validados. Você precisa colocar instruções aqui que validem, que garantam que os dados estão validados antes de prosseguir na hora de executar as suas instruções, para que o seu contrato simplesmente não trave, para que você não cause uma exception lá na EVM, depois fique batendo a cabeça sem entender o que está acontecendo. Maravilha? Desafios para vocês aqui nessa aula. Descobrir o que é overflow, o que é underflow e como modificar o Simple Arithmetics e também o mathlib para que esses erros de overflow, underflow e divisão por zero sejam tratados e que a gente não corra riscos na hora de invocar esses contratos e essa biblioteca aqui. Maravilha? Show de bola! Então vamos lá para os slides, recobrando o que vimos na aula de hoje. Falamos então, portanto, de imports, contratos e bibliotecas. Importamos contratos, importamos bibliotecas e testamos isso na prática. Show de bola? Na próxima aula, continuaremos com a aula prática, agora importando contratos já publicados. Muito útil isso aqui, tá? Muito útil. Nos vemos então na próxima aula. E agora fica aquele bom e velho convite para que você faça suas perguntas, deixe comentários, sugestões, interaja nos comentários. Críticas, sugestões, elogios são muito bem-vindos. E leia sempre a descrição do vídeo para informações sobre possíveis exercícios, sobre como receber aqui os benditos dos slides, tá? E também, eventualmente, se o certificado já está sendo emitido e como você pode fazer para recebê-lo. Ou se temos alguma errata, se temos algum outro conteúdo mais avançado que eu posso estar indicando para você na descrição do vídeo. Maravilhoso, então. Se você chegou até aqui, agradeço e faço aquele velho apelo. Deixa o like aqui nesse vídeo. Caso você tenha gostado, provavelmente outras pessoas também podem gostar. E quanto mais like tiver o vídeo, mais pessoas receberão a indicação desse tipo de conteúdo. Show de bola? Outra coisa é, se você não é inscrito, inscreva-se. E se você já é inscrito ou inscrita, clique no sininho, ativando o sininho branquinho para que você possa, de fato, receber as notificações de todo e qualquer vídeo que eu publique aqui, porque talvez seja de seu interesse. Show de bola? Fico por aqui então e a gente se vê na próxima aula. Até mais.